Bem, então vamos iniciar a nossa terceira aula na nossa matéria da análise do Evangelho de João. Então, na última aula, nós estudamos a introdução ao Evangelho de João. Nós vimos aquelas principais informações históricas e contextuais que é importante que você saiba antes de ler o Evangelho de João. E eu gostaria de lembrar e ressaltar pelo menos algumas delas. Em primeiro lugar, o fato do Evangelho de João ser distinto dos sinóticos em diversos fatores, mas é igual aos sinóticos em centrar-se na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. E é isso que faz dele um evangelho. Ele é uma narrativa que procura ensinar teologia a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, da pessoa de Jesus de Nazaré. Também é importante que você se lembre que o Evangelho de João ele foi escrito prioritariamente para um público judaico ou um povo gentil que era atraído à religião judaica. O Evangelho de João ele pressupõe um certo conhecimento das tradições, da religião e do ensino do Antigo Testamento. Então, o público-alvo do Evangelho de João precisava ser um público bastante conhecedor da realidade do Antigo Testamento, o que nos leva a crer que João escreveu para judeus e gentios prosélitos. E também é importante lembrarmos que o contexto histórico quando o Evangelho de João foi escrito, tem como característica principal a queda do templo em Jerusalém, certo? A destruição do templo de Jerusalém. E agora então o apóstolo João vai apresentar Jesus como sendo o Messias, aquele que cumpre toda a expectativa e religiosidade judaicas prometidas no Antigo Testamento e que eram praticadas na época do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, qual é o propósito do Evangelho de João? O Evangelho de João, ele tem o propósito expresso no capítulo 20, que diz que o seu propósito é registrar sinais que demonstram que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Ou seja, o propósito do Evangelho de João é mostrar que Jesus é o Messias divino enviado por Deus e que a vida eterna é adquirida, a vida verdadeira é adquirida por meio de Jesus de Nazaré. Que agora a religiosidade do povo de Israel foi substituída por uma nova realidade em Jesus de Nazaré, e é Jesus que nos traz então a vida eterna, ok? Então é basicamente isso que você precisa lembrar da introdução e este ensino, estas informações que eu acabei de lembrar a vocês são cruciais na compreensão do livro do Evangelho de João, ok? Então agora nós vamos entrar propriamente no livro de João e, como eu disse a vocês, nós não vamos estudar aqui versículo por versículo o Evangelho de João. Nós vamos selecionar os principais textos e temas no Evangelho de João que vai lhe ajudar a ter uma boa compreensão deste livro, ok? Então, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção nessa aula ao que é chamado de o prólogo joanino, ok? Eu quero trazer a sua atenção ao texto bíblico de João, capítulo 1, versículos de 1 a 18, que tratam do prólogo de João. Então vamos lá para os nossos slides estudar este assunto. Ok, irmãos, então veja aí no seu slide que nós vamos estudar agora João capítulo 1, os versículos de 1 a 18. E em primeiro lugar eu quero introduzir vocês
a esta seção do livro ou do Evangelho de João. E uma pergunta inicial é: para que serve um prólogo em João? Isso é importante se perguntar, irmãos, porque apenas o Evangelho de João, dos 4 evangelhos, ele traz um prólogo, ok? Então, nem o livro de Mateus, nem Marcos e nem Lucas, eles possuem um prólogo. Então, em primeiro lugar, o que é um prólogo e para que serve o prólogo? O prólogo, irmãos, como o próprio termo já diz, pró vem do grego, pró, que significa antes, e logo é palavra. Então, são aquelas palavras anteriores. É como se João estivesse dizendo que, na verdade, o seu evangelho só vai começar no versículo 19 do capítulo 1, e ele quer dar algumas palavrinhas antes de você começar a ler o evangelho. Obviamente que o que eu estou dizendo aqui, aliás, o que eu não estou dizendo é que o capítulo 1, versículos de 1 a 18, não é inspirado e o evangelho só começa no versículo 19. Não. A história começa no versículo 19, mas os 18 primeiros versículos são palavras, são informações que o apóstolo João quer que você tenha antes de começar a obra. Por isso que é um prólogo. E para que serve, então, um prólogo no Evangelho de João? Ele serve para dar a você as informações necessárias para que você compreenda toda a tônica da narrativa que vai começar a partir do capítulo 1, versículo 19, até o final do livro. Então, no prólogo de João, você vai ter ali uma série de informações que vai introduzir você aos assuntos dos capítulos posteriores. Por exemplo, no prólogo de João, você tem ali João trazendo a ideia da rejeição do Messias, do contraste entre luz e trevas, do contraste entre o céu e o mundo onde Jesus vem e o mundo de onde Jesus vem para onde Jesus vai. Você tem ali a ideia da vida eterna, da ideia do novo nascimento. Então, uma série de afirmações, uma série de informações a respeito de Jesus e da sua obra já são dadas no prólogo e elas vão ser desenvolvidas posteriormente. Então, deixe-me dar um exemplo. No capítulo 1, lá ali nos versículos 11 em diante, você tem a ideia de que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas alguns receberam. Então, essa informação é dada no prólogo e você vai ver ela muito bem desenvolvida no capítulo 7 do livro de João, que vai mostrar claramente Jesus fazendo o convite e as pessoas não recebendo, com exceção de alguns. No capítulo 6 também você vai notar isso. Jesus sofrendo rejeição no capítulo 5 também. E Jesus sendo aceito por poucos. Jesus é aceito por Nicodemos, Jesus é aceito pela samaritana, Jesus é aceito pelo centurião, mas a grande massa da população judaica o rejeitou e poucos o aceitaram. Então essa informação já é dada no prólogo para que você comece a perceber o que João está querendo ensinar durante o restante da obra. Então é para isso que serve o prólogo no Evangelho de João. E este prólogo do capítulo 1, dos versículos de 1 a 18, ele, irmãos, é dividido em 4 partes. Na verdade, há muita discussão, há muito estudo a respeito do formato do prólogo de João, certo? Eu penso que há 2 possibilidades, tanto essa que eu vou apresentar, quanto a possibilidade que João organiza o seu prólogo de acordo com a tríplice promessa: eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo e eu habitarei no meio de vós. Você nota isso claramente. Primeiro é desenvolvido a ideia de Jesus como Deus,
Depois, Jesus conquistando o seu povo, vindo a este mundo, ser luz do mundo e ganhar alguns para si. E ele então habitando no meio do povo. Essa tríplice promessa muito presente por toda a Escritura. Outros sugerem que você tenha aqui um hino ou uma poesia. E eu, particularmente, prefiro e quero trazer para vocês a ideia de que realmente aqui você tem uma poesia com pelo menos 4 estrofes. A primeira estrofe é o versículos 1 e 2, que trata de Deus e o Logos. A segunda estrofe, nos versículos de 3 a 8, que trata do Logos e da criação. A estrofe número 3 trata do Logos e da revelação. E a estrofe número 4, o Logos e a encarnação. E é justamente isso que eu quero estudar com vocês nessa aula. Eu quero ver com vocês as principais características dessas 4 estrofes, ok? Então vamos começar aqui com a estrofe de número 1, que trata da relação entre Deus e o Logos, nos versículos 1 e 2. Irmãos, essa palavrinha Logos, ela é muito interessante, porque ela só ocorre no prólogo. João chama Jesus de Logos no prólogo e no restante do seu livro ele não se refere mais a Jesus como sendo o Logos. Então aqui no prólogo ele está utilizando uma imagem muito forte que tinha relevância tanto para judeus quanto para gentios para se referir a Jesus. E note que o versículo 1 começa dizendo: no princípio era o verbo. Então, o capítulo 1, versículo 1, já começa nos remetendo a Gênesis, capítulo 1, versículo 1. A semelhança das palavras não nos deixam outra opção senão a entender que João aqui está fazendo um paralelo com Gênesis. E o paralelo que ele quer fazer com Gênesis é que antes da criação já existia o Logos. E este é um tema que ele vai manter durante o seu livro, a chamada pré-existência de Cristo. O próprio Jesus vai dizer em João capítulo 8, antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus é antes de todas as coisas. Ele existe antes da eternidade. Então, a criação, ela vem depois do Logos. E então o versículo 1 e o versículo 2, irmãos, eles servem para estabelecer basicamente a informação de que Jesus, ele é Deus. E a escolha da palavrinha Logos aqui, ela é digna de muito estudo, de muita pesquisa, mas pelo menos 2 coisinhas os estudiosos estão em consenso. Que, em primeiro lugar, ela tinha uma forte relevância com a tradição dos judeus. Na narrativa da criação, é por meio da palavra que Deus cria. Para os judeus, a palavra de Deus é divina como Deus é. Então aqui João está pegando essa palavra e personificando na pessoa de Jesus Cristo. Então ele é o Logos. E para os gentios, a expressãozinha Logos, ela era utilizada para se referir ao ser que sustenta a criação, ao ser que mantém todas as coisas. Este é o Logos. Então, essa ideia do Logos pode ser reunida, a ideia dos judeus e dos gentios é reunida na pessoa de Jesus. Ele é o Messias divino, aquele que estava com Deus no princípio, na criação, e que sustenta toda a criação. E você tem aqui, irmãos, o uso de um paralelismo muito forte. Você tem aqui que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Só que na língua original,
a ordem dessa última frasezinha, o verbo era Deus, é ao contrário. E Deus era o verbo. E qual é a ideia aqui, irmãos? Isso exclui a proposta, a leitura feita pelas testemunhas de Jeová, de como se estivesse dizendo que o verbo era um Deus, ou o verbo era divino. Quando João muda a ordem, o que ele quer dizer é que a divindade, Deus, inclui o verbo. Então, o verbo faz parte da Trindade. Ele é distinto do Deus Pai, o verbo estava com Deus, e a divindade, agora Deus em termos da divindade, inclui o verbo. Então, João capítulo 1, versículo 2, mostra isso com muita clareza. Ele estava no princípio com Deus. Então, o verbo ele é Deus, mas ele é Deus na perspectiva trinitariana. Ele é a segunda pessoa da Trindade, ok? Então, a primeira informação que João quer estabelecer sobre o Jesus sobre quem ele vai falar é que Jesus ele é divino, ele é Deus, ele é participante da criação, participante da Trindade. Na segunda estrofe, você tem João trazendo aí a relação do Logos com a criação. Veja que no versículo 3, ele começa agora a relacionar Jesus, ou Logos, o Criador, como o Criador, como aquele que fez todas as coisas. Versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, a existência de todas as coisas depende de Jesus. E isso, irmãos, você precisa ter em mente durante a sua leitura do Evangelho de João, que ali você tem o Criador diante de todas as coisas. Isso vai ser relevante, por exemplo, no capítulo 5, na questão da quebra do sábado, quando Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, Deus, como sendo o Criador, ele precisa agora trabalhar na sustentação da sua criação e ele não pode deixar de trabalhar no sábado. Então, aqui João está estabelecendo que não apenas Jesus ele é Deus, mas como ele é também Criador. E sendo Criador de todas as coisas, ele está acima de todas as coisas e todas as coisas lhe devem e pertencem a ele. E então, no versículo 4 e versículo 5, você tem a introdução de duas temáticas que vão fazer parte marcante do Evangelho de João. A primeira delas é a temática da vida. A vida estava nele. Então, vida no Evangelho de João, irmãos, ela é utilizada de duas formas. Tanto tem a vida bios, que é de onde vem a palavra biologia, quanto a vida zoe. Então, muito embora os termos sejam intercambiáveis, o que o Evangelho de João mostra é que Jesus não apenas é o autor da vida física, mas ele é também aquele que traz a vida espiritual. A vida era a luz dos homens. Então, Jesus traz a vida espiritual, em contraste com a vida material. Este é o primeiro dualismo apresentado por João. O dualismo entre a vida espiritual e a vida material. E Jesus é o autor de ambas. O outro dualismo é o dualismo entre a luz e as trevas. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas. E aí os versículos de 6 a 8 mostra exatamente essa situação do mundo estando em trevas. E então Deus envia a João Batista para que testificasse a respeito
da luz que Deus haveria de enviar para vencer as trevas. Então você tem aqui um segundo dualismo, o dualismo da luz com as trevas. As trevas significando o estado de pecado em que as pessoas estão, e a luz significando, então, o estado de salvação que Jesus traz, o estado de saber o caminho a seguir até Deus. E no versículo 7, você tem também João introduzindo você ao tema do testemunho. Então, no Evangelho de João, a palavra testemunho, ela também será uma palavra bastante enfatizada. Você vai ter lá várias pessoas como sendo chamadas de testemunhas do Senhor Jesus Cristo, como é o caso de João Batista, como é o caso da mulher samaritana. Então você vai notar que o uso da palavra testemunho, o próprio Espírito Santo, é muito utilizado no Evangelho de João. E o que é uma testemunha? É alguém que aponta para outro. Então João Batista veio para apontar para Jesus. Então você tem aqui nos versículos de 3 a 8, certo? A apresentação de uma série de temáticas que vai dominar o Evangelho de João com relação ao relacionamento de Jesus com a criação. Quais são essas temáticas? Jesus é luz para uma criação em trevas. Jesus traz a vida espiritual para uma criação com vida material. Deus envia testemunhas à criação para referir-se ao Messias que virá ou que veio para a criação. Então são essas temáticas que são iniciadas agora dos versículos 3 a 8, nessa segunda estrofe do prólogo de João. A terceira estrofe agora mostra o relacionamento do Logos com a revelação, dos versículos de 9 a 13. E veja que o versículo 9 ele vai continuar a temática de João Batista, mas agora referindo-se a um outro aspecto, ao aspecto da revelação. E você tem aqui, irmãos, o início também de um outro ponto marcante na teologia de João, que é o uso da palavra verdadeira. Então, para que você entenda bem o Evangelho de João, você precisa entender o que o apóstolo João quer dizer com a expressãozinha verdadeira. O que ele quer dizer, irmãos, não é um contraste aqui do verdadeiro com o falso, que existe uma falsa luz e a verdadeira luz. O que ele quer dizer aqui é aquela superior. A ideia de verdadeiro é algo que é superior. Ele está utilizando aqui um contraste muito conhecido no pensamento grego daquela época entre, por exemplo, a imagem que você tem na sua mente de uma cadeira e uma cadeira de verdade, uma expressão de verdade de cadeira. Então, os judeus, eles utilizavam uma série de imagens, como a imagem do pão, a imagem da luz, a imagem da água, a imagem da comida, a imagem da porta. Então você vai notar que o Evangelho de João, ele traz uma série de imagens onde Jesus diz que ele é a verdadeira expressão daquilo. Eu sou a videira verdadeira. Ele é a verdadeira luz. Ok? Então essa é a ideia que João já quer mostrar para você. Então eu peço que você atente muito nisso, porque essa aula é uma aula que está colocando você em condições de entender as principais temáticas do Evangelho de João. Então, o que é apresentado aqui Jesus como a verdadeira luz. Outra temática apresentada aqui é que ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Ou seja,
Agora João vai nos falar a respeito do mundo. E é importantíssimo que você entenda o que João quer dizer no seu evangelho com a palavrinha mundo. Em primeiro lugar, irmãos, ele não se refere aqui ao mundo como sendo a criação, o planeta Terra. Não é isso. Também, João não se refere a mundo como sendo todas as pessoas do mundo sem exceção, ok? Não é isso, ou seja, a soma total de seres humanos. Não é isso. Em terceiro lugar, ele também não se refere a mundo como sendo a todas as pessoas sem distinção, ou seja, mundo como sendo o contraste entre só Israel. Também não é isso, ok? A palavra mundo no Evangelho de João, ele aparece em 3 contextos específicos. Você tem um contexto em que o mundo ele é visto de maneira mais positiva, como João 3,16, Deus amou ao mundo. Você tem contextos em que o mundo é visto de uma maneira mais neutra, ok? Então, isso que eu falo agora, eu quero que vocês digam ao mundo. E você tem, então, o mundo apresentado de uma maneira negativa, ok? Então, o mundo como sendo visto negativamente. Então, você tem essas 3 aparições de mundo. Mas o que se refere a mundo? Você nota aqui no versículo 10 que é dito que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, ou seja, o mundo é parte da criação, mas o mundo não o conheceu. Então, o mundo é algo que faz parte da criação, foi feito por Jesus, mas que não conhece a Jesus. Não conheceu a Jesus quando Jesus esteve neste mundo. Então, o que é que mundo se refere? O mundo se refere, irmãos, ao sistema humano. O mundo se refere à esfera em que vive a humanidade, ok? Então, para ilustrar isso, é como se o mundo fosse um país. Então, por exemplo, o que é o Brasil? O Brasil não é a soma de todos os brasileiros, ok? Então, se todos os brasileiros saíssem desse lugar e fossem para os Estados Unidos, o Brasil não seria nos Estados Unidos. Então, o Brasil é nessa região. O Brasil também, irmãos, não é todos os brasileiros sem distinção, ok? Então, o Brasil não é, por exemplo, a união dos estados brasileiros ou das classes sociais brasileiras, digamos assim. O Brasil é a esfera em que vivem os brasileiros. O Brasil é o país, é a região, a esfera onde estão os brasileiros. Então, o mundo é a esfera em que está a humanidade. E visto que a humanidade está em pecado, esta esfera está caída, essa esfera está corrompida, está sendo dominada por Satanás. Então foi Jesus quem criou o mundo. O mundo foi feito por meio de Jesus, mas o mundo caiu e passou a ser dominado por Satanás. E por isso é que este mundo não conheceu a Jesus. Então é essa a ideia de mundo, ok? E é por isso, então, que os versículos de 11 a 13 mostram exatamente essa temática que vai fazer parte central do Evangelho de João. Que ele veio para o que era seu. E o que é que era seu? Aqui você tem 2 opções. Ou ele se refere ao mundo que ele criou, que pertence a ele, ele veio então conquistar as nações, conquistar o mundo que está sob o domínio de Satanás, ou seu no que se refere à nação de Israel, à região de Israel. Ok? Então ele veio para o que era seu, então vamos pegar aqui o mundo, a nação de Israel, você tem essas 2 possibilidades,
Mas pelo contexto, a segunda possibilidade parece melhor, porque ele diz aqui que os seus não o receberam. Então o que é dito aqui? Que Jesus veio para este mundo, especialmente para a nação de Israel, e a grande crônica disso é que a nação de Israel o rejeitou, mas alguns o receberam. E aí você tem a inclusão dessa temática, que é a temática do novo nascimento que vem por meio de Deus, ok? E que temática é essa, irmãos? É a temática da soberania de Deus com a responsabilidade humana, que o apóstolo João não vai fazer questão de resolver. Ele simplesmente assume isso e você vai notar que ele vai contar as suas histórias, contar os seus relatos, ensinar teologia, pressupondo isso como se isso não fosse problema nenhum. Ele vai fazer questão de uma hora dizer que todo aquele que nele crê tem a vida eterna, e vai também fazer questão de dizer que ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o trouxer. Então ele coloca a responsabilidade no homem e ele coloca a responsabilidade na soberania de Deus. Então aqui você tem pessoas que não recebem a Cristo, mas alguns o recebem e estes recebem o benefício de nascerem de novo. Mas João já avisa logo que isso acontece pela vontade de Deus. Responsabilidade humana, soberania de Deus. Então essas são as temáticas colocadas aqui na relação do Logos com a revelação a este mundo. E enfim, a quarta estrofe trata do Logos e da encarnação. E você tem aqui um dos versos mais belos das Escrituras, no versículo 14, e que é a união da expectativa grega com a expectativa judaica. O Verbo se fez carne, Deus assumindo carne humana. Isso para os gregos era um absurdo. E habitou entre nós. Aqui para os gentios a ideia do tabernáculo, do templo do Antigo Testamento, como sendo a habitação de Deus. Então, olha só o que é que João está dizendo aqui. Que vocês, gentios, certo? Que não admitem a ideia de Deus em forma humana. E vocês, judeus, que não admitem a ideia de uma religiosidade sem templo, saibam que Jesus é tudo isso. Jesus é Deus em forma humana e Jesus é o templo em nosso meio. Jesus é Deus habitando no meio de nós. E ele é cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então aqui, irmãos, você tem o texto máximo a respeito da encarnação do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 15 mostra que, muito embora o Verbo tenha sido feito carne, ele já existia antes. Isso é uma informação que João faz questão que você saiba, que Jesus não é uma mera criatura. Jesus não passou a existir. Ele passou a existir como homem, ele se fez carne, mas ele existe antes de todas as coisas. E que tudo que nós temos recebido por meio dele. Já o versículo 17 mostra que a encarnação de Jesus começa uma nova etapa na história da humanidade, especialmente na história do povo judeu. Que a lei foi dada por meio de Moisés, existiu a era da lei, a era de Moisés, e agora chega a era da graça e da verdade. Não é que a graça não existia em Moisés, ou a verdade não existia em Moisés, mas que agora, com a chegada de Jesus, nós temos a expressão máxima da verdade e da graça. E é por isso que o versículo 18 diz que ninguém jamais viu a Deus. A expressão máxima de Deus é Jesus, porque foi Jesus quem o revelou, ok?
Então, irmãos, é extremamente importante que você tenha em mente todas essas temáticas do prólogo, porque entendendo isso, você vai entender o restante do livro, ok? E aqui eu quero recomendar a você a leitura da Teologia do Novo Testamento de Erickson, a partir do capítulo 16, ok? Leia na Teologia de Erickson, Teologia do Novo Testamento de George Led, que ele vai explicar. Você pode até pular algumas partes que ele trata, que ele discute com teólogos liberais e ortodoxos, e vá para as partes em que ele explica o que é o Logos, o dualismo entre a vida eterna e a vida física, o dualismo entre a luz e as trevas. Vá para a parte em que ele explica todas essas temáticas do prólogo e você vai ter condições agora de entender boa parte do restante do Evangelho de João, ok? Então fica aqui minha indicação. Com isso, então, nós encerramos essa aula. Fiquem com Deus até a próxima aula.